Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Capítulo de número 6, versículo 11, até o capítulo 7, no versículo 1. Segunda carta de Paulo, o apóstolo aos gentios, capítulo de número 6, versículo 11, até o capítulo de número 7, versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitos em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não vos toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Podeis sentar, meus irmãos? Graças a Deus. O temor do Senhor é o nosso assunto desta noite. Paulo escreve a sua segunda carta à igreja que estava na cidade de Corinto, e essa segunda carta é aquela carta mais pessoal, aquela carta onde o apóstolo vai mostrar o seu coração, a sua dedicação por aquela igreja. É nesta segunda carta que Paulo defende o seu apostolado. É nessa segunda carta que Paulo também apresenta os seus sofrimentos para pregar o evangelho. O que ele precisou fazer e passar para poder transmitir o evangelho. E nesta carta Paulo fala sobre uma das revelações que ele recebe do Senhor, que fora grandiosa, que foi levada até ao terceiro céu, no paraíso de Deus. Ele viu coisas e ouviu também coisas que o homem na terra jamais imagina que possa existir ou que possa ouvir. Então Paulo, nesta sua carta, segunda carta, ele também vem corrigir algumas atitudes dos nossos irmãos da igreja de Corinto, que não estavam vivendo em concórdia com aquilo que o cristianismo e o evangelho de Cristo pauta para cada um de nós. E aqui nesse capítulo 6, ele fala sobre o perigo da associação com pessoas e coisas que são averso à nossa fé. Ele fala até sobre a concórdia, o vínculo entre o fiel e o infiel.
Porque o próprio Provérbios disse que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então Paulo apresenta aqui sobre uma prática de vida que eu e você precisamos ter, que as coisas corruptas e corruptoras não venha ser um atrativo e uma influência para as nossas vidas. Se eu e você temos por princípio o temor do Senhor, devemos então nos apartar de coisas que podem danificar a nossa fé, a nossa santificação e a nossa entrega total e incondicional ao nosso Deus. Ele até disse, citando a Bíblia do Antigo Testamento, ele disse que, no versículo 17, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Essa mesma frase é repetida em Apocalipse. Sai do meio deles, povo meu. Parece que ele está aqui analisando a situação da igreja, dos crentes em Corinto, que estavam associando a práticas perversas e pervertidas dos incrédulos, dos infiéis, associando nas práticas, e por isso ele utiliza desse texto bíblico do Antigo Testamento, em que Deus diz ao povo de Israel: sai do meio deles. Em Apocalipse, João também repete este versículo quando ele está tratando da grande Babilônia. E Deus faz uma promessa: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui nesse texto há uma preocupação com a santidade, em que se eu me deixar levar, eu posso ser influenciado e até mesmo contaminado e perder tudo aquilo que Deus começou a fazer, a executar na minha vida. E no versículo 1 do capítulo 7, ele vem dizer a você e a mim que se temos de Deus essas promessas de ser filho e filha dele, nós devemos purificar-nos, olha aí a palavra de santificação, de todas as imundícias da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então a recomendação dele é que eu e você devemos sempre preocupar-nos e privilegiar na nossa vida purificação e santificação. E ele apresenta o contrapeso para a vida no temor de Deus. O temor de Deus é como um freio para que nós não sejamos tragados e devorados pelas atitudes malignas que nos cercam, que nos derrodeiam, pessoas, situações. E neste mundo tão caótico em que estamos, nós podemos observar o quanto a influência maligna tem atacado as vidas, todas as vidas. E de repente o que é espiritual tornou-se natural para muitos. O que é pecado já não leva mais o nome de pecado, e assim por diante. Por isso nós, eu, você, precisamos ter no coração o temor de Deus. O temor de Deus. O temor de Deus nada mais é do que uma atitude reverente para com a pessoa de Deus, o caráter de Deus, o Espírito de Deus e a santidade de Deus. Este é o temor. Não é medo. Existe uma grande diferença entre medo de Deus
e temor a Deus. O medo de Deus é o quê? É aquele pavor que você tem de Deus ao encontrá-lo, ou possivelmente encontrá-lo. É medo. E Deus não infunde em você e em mim medo. Ele quer que tenhamos temor, que puxamos o freio para não praticar aquilo que Ele proibiu que praticasse. Quando Adão cai no pecado no jardim do Éden, ele passa a ter medo de Deus. Se você faz uma leitura rápida do capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que a princípio Adão e Eva estão desfrutando da comunhão com Deus, da convivência com Deus. Mas quando eles cometem o pecado, aquela comunhão, aquela convivência com Deus, dá lugar agora ao medo. E Deus chega no jardim dizendo: Adão, aonde você está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, me escondi porque estava, temi e me escondi porque estava nu. Então o medo apareceu. Antes o medo não fazia parte do ser humano, e agora ele veio fazer parte. Então não é medo que Deus quer que você e eu tenhamos dele. Ele quer que tenhamos para com ele temor, uma atitude, um sentimento reverente para com Deus, seu caráter, sua pessoa, sua santidade, seu Espírito Santo, sua palavra, ter uma reverência para com ele. É isso que Deus deseja de você e de mim. Quando nós vivemos para Deus, por Deus ser santo, nós nos tornamos santos. Agora existe a santidade posicional. Qual é a santidade posicional? É aquela santidade: em Cristo eu sou santo. Então eu invoco sobre mim a minha vida em Cristo, e Cristo se apresenta como o meu substituto no quesito santidade. Existe também a santidade progressiva, que é aquela santidade que eu e você vamos vivendo cada dia e eliminando de nosso ser aquilo que é impuro, aquilo que é pecaminoso, aquilo que nos causa confronto com a vontade de Deus. Esta é a santidade progressiva. E existe a santidade total. A santidade total é aquela que nós vamos ter, total e perfeita, quando fecharmos os olhos. Porque você e eu, a partir do momento que a gente morre, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós passamos para o plano da santidade total e perfeita. Agora, a santidade, ela não é um ato. A justiça de Deus é um ato. A conversão é um ato. Agora, a santidade é um processo. O que é a santidade? É o processo pelo qual Deus aplica na vida da pessoa que recebe a Cristo a oportunidade de progredir a vida da santidade. Então, todas as vezes que eu estou praticando algo errado e o Espírito Santo me convence, a palavra de Deus me convence, um conselho de uma pessoa cristã me convence, eu preciso abandonar aquele erro e começar a viver de uma forma digna da palavra, da vontade e dos ditames que a mim são impressos. O pecador, primeiro ele é remido, e depois então ele entra no processo da santificação. Ninguém consegue entrar no processo da santificação sem passar pela redenção. A redenção é, como eu dizia no sábado passado na ceia, a redenção é o ato de quê?
Deus em Cristo nos comprou com o sangue dele derramado na cruz do Calvário para a constituição de um povo. Então, quando você passa pela redenção, agora, depois de comprado, vocês devem, os que estiveram aqui no sábado na ceia, eu até usei aquela expressão de que uma pessoa que compra um carro com algum problema, né, mecânico ou de lataria, ele compra o carro como está, mas agora ele então leva à oficina para poder restaurar esse carro. Assim é a questão nossa. Fomos comprados no estado de pecado, com todas as maldades no coração, e Deus então nos traz e começa a nos purificar, eliminando de nossas vidas as impurezas, os pecados e essa questão toda. E aí então nós nos tornamos, dentro do processo da santificação, pessoas que vai viver não para pecar, mas vai viver para não mais pecar. Sua vida agora é: eu vivo para não pecar. É um desafio diário. Eu vivo para não pecar. Eu não quero pecar. Eu não desejo pecar. Não tenho objetivo de pecar. Não é isso que eu quero. Então eu tomo esta decisão. E entro então no processo de santificação. Se temermos ao Senhor, toda a nossa tendência pecaminosa será corrigida. O freio para não pecarmos chama temor a Deus. Temor a Deus. Por isso eu puxo essa alavanca de freio para não pecar. Lembra do que disse José para a mulher de Potifar? Como que eu cometeria tão grande pecado? E fugiu. Fugiu para não pecar. Entre pecar e ser santo, prefira sempre ser santo. Praticar a santificação. Ai, pastor, mas quem pode conseguir a mesma força que você recebe para a sua carne pecar, você recebe espiritualmente do Espírito Santo para não pecar. A mesma boca que diz sim, também pode dizer não. É uma questão de decisão. Ah, mas eu não tenho força. Diga não, porque o Senhor te dará força. Diga eu não quero, e o Senhor te dará força. Eu não posso, e o Senhor te dará força. Então a mesma boca que diz sim, é a mesma boca que diz não, para não pecar. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as vezes que o pecado rondar a sua vida, lembre-se de que o temor de Deus incutido dentro de você faz com que você tome uma decisão sábia. Sábia. Há momentos de falar e há momentos de calar. E o Provérbios diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Porque a nossa voz revela a nossa identidade. Aquilo que argumentamos, aquilo que falamos, descobre quem somos por dentro. Então a nossa identidade é revelada através daquilo que falamos. Se falamos asneiras, as pessoas vão ficar sabendo que nós somos umas pessoas que têm algum problema por dentro. E agora um tolo, que só sabe falar tolice, mas se ele calar-se, então todos vão dizer, ah, então um sábio. Mas é um tolo completo. Mas calou naquele momento, é um sábio, né? Então cuidado com as suas palavras, porque palavras são como flechas atiradas, não voltam mais. Mas para que serve o temor ao Senhor? Primeiro, para ser sábio, como disse Provérbios capítulo 9, versículo 10 e versículo 17, porque o homem que teme ao Senhor é sábio.
E a mulher também. A mulher também. Uma das grandes questões que paira no coração de alguém que teme ao Senhor é no momento em que ele vai falar, ele pensa: por que estou falando isso? A hora que ele vai fazer, ele pergunta: por que estou fazendo isso? Eu posso escolher em não fazer, eu posso escolher em não falar. E quando eu faço isto, eu estou revelando sabedoria, sem contar que eu estou me associando e unindo-me à vontade de Deus. Eu estou me demonstrando sábio. Também para que serve o temor do Senhor? Para ser instruído. Porque só é instruído quem teme a Deus. Então, ser instruído por Deus significa ler a palavra e assimilar as lições para a sua vida. Porque o poder da palavra de Deus não está na letra. A palavra de Deus lida e não posta em prática é como qualquer livro. Não tem diferenciação nenhuma. O poder dela está em eu praticar. Foi o que Deus recomendou a Josué. Medita no livro dessa lei, para fazer conforme tudo está escrito, para praticar. E então, tudo que você projetar terá êxito. Então, se eu e você queremos ter êxito na vida, precisamos não somente ser leitores. Já é uma grande vantagem ser leitor da palavra, porque você vai ter uma cultura bíblica em sua vida. Mas o melhor da cultura bíblica, ou melhor que seja, é a prática. Viver o que a palavra de Deus recomenda para mim e para você. Hoje nós temos muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Não a pratica. É a conclusão do sermão de Jesus em Mateus, capítulo de número 7, quando ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa na areia. Então, praticar a palavra dá estabilidade para a tua vida. Não praticar, será instável a sua vida. E quando eu tenho o temor do Senhor, eu vou ter instrução através da palavra para praticar e ser melhor cada dia, cada momento. Glória a Deus. Para evitar o pecado é outra questão para que serve o temor do Senhor. Evitar o pecado. Irmão, se existe uma coisa que deseja a gente deseja também é o pecado. Ele muitas vezes vem encoberto em pílulas douradas. É apresentado como manjares. Jamais ele é apresentado com as suas consequências. As consequências são terríveis e devastadoras. Então o pecado, ele luta para que a gente continue praticando. Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por exemplo, um homem medindo 1,80 m, pesando aí seus 80, 90, se é da Assembleia de Deus, 110 quilos. Bem forte. Ser escravo de um cigarro, ele não consegue viver sem o cigarro. É isso que Jesus está, é escravo disso.
é viciado naquilo. Então, quando eu tenho o temor do Senhor na minha vida, eu vou evitar isto. Porque se eu der corda para esse tipo de atitudes, isso vai me prender e me tornar um escravo para sempre. Que Deus nos guarde. Para que serve o temor do Senhor? Para andar em retidão. Escolher o melhor caminho a ser trilhado. É colocado diante de você e de mim para fazer aquilo que não se deve fazer. E nós temos a oportunidade de escolher entre errar e não errar. Alguém disse: ai, pastor, mas pessoas que são abastadas ou têm muitas posses, elas não conseguem viver separada do pecado. Elas sempre pendem para o pecado. Não, isso não é de questão social, de extrato social, e nem de status econômico. Porque da mesma forma que o pecado de um pobre se manifesta, a do rico também, a do melhor de vida também. A questão está em escolher. Jó era o homem mais rico, e o próprio Deus estava destacando nos céus as virtudes que Jó tinha. Ele era rico, era. Isso já cai por terra essa teoria de que uma pessoa rica, ela pode viver cometendo pecado e mais pecado. Não. Isso é uma questão de decisão. Decisão. Eu decido não pecar, ou então eu decido pecar. E quando eu tenho o temor do Senhor, eu vou andar em retidão. Andar retamente. Nada vai me prender. E como obter então o temor do Senhor? Pode-se obter isto? Claro. Quanto mais próximo de Deus você e eu andarmos, mais assemelhados seremos a Ele. Quanto mais andarmos próximos dele. Deus é luz. Deus é luz. Quantos dos senhores, quando querem enxergar bem um objeto, não traz esse objeto para próximo da luz? Se você não quer ter uma boa visão do objeto, você deixa ele um quanto que distanciado da luz. Já ouviu aquela expressão, de noite todo gato é pardo? Porque você não tem luz para diferenciar se o gato é pardo, ou se o gato é negro, ou se o gato é de outra coloração. Mas se você acender uma luz, quem estava miando? Um gato pardo. Acende a luz é um gato negro. Aí você, errei porque estava escuro. Deus é luz. A tua santidade, a minha santidade, pode ser que para nós esteja bem. Mas se nós aproximarmos da luz que é Deus, o que vai acontecer? Vai saltar os defeitos. Quanto mais próximo de Deus você andar, mais defeito você vai observar que tem na sua vida e na minha. Mais. Pastor, então eu vou andar longe dele. Quanto mais longe você estiver, não é pelo fato de eu estar longe que os defeitos vão desaparecer. Quanto mais próximo, defeito mais próximo. Quanto mais longe, os defeitos permanecem. Você, quem sabe, não vai os ver. Eu posso não ver os meus defeitos, mas Deus, que é luz, Ele os vê. Quando eu me aproximo, significa que eu vou ver.
Mas Deus já sabia como estava. Então, quando eu preciso do temor do Senhor, como sempre, como obter esse temor, eu devo escolher andar no caminho do Senhor. Escolher andar no caminho do Senhor. É o primeiro passo que eu e você precisamos tomar para obter o temor do Senhor. Segundo, eu preciso prestar serviço ao Senhor, servindo a Deus e não a mim. Este evangelho, eu não canso de repetir aos senhores, que este evangelho que apresenta para você um Deus que vive te servindo, não é o evangelho bíblico. Não, isso é qualquer coisa que saiu aí do coração do capeta. O evangelho é eu servir a Deus. Este é a grande sacada do evangelho. Esta expressão, Deus vai te honrar. Não. Eu vou lutar para que com a minha vida honre a Deus. Esta é a questão. As pessoas que foram honradas na Bíblia, elas foram honradas porque primeiro elas honraram a Deus. Daniel, por exemplo, quando submeteram para ele aquela dieta que vinha da mesa do rei, com comidas que ele estava proibido pela lei de comer, ele preferiu não contaminar a sua vida e comer legumes. No livro de Daniel, que são 12 capítulos, esse versículo do capítulo 1, versículo 8, é o que dá todo o sentido para o livro. E aí nós temos os momentos em que ele foi perseguido, quando for assinado o edito, no capítulo 6 do seu livro, em que ninguém podia pedir nada para outro Deus ou para outra pessoa, a não ser pelo o rei, pelo monarca que estava no governo da Babilônia. Assinaram o decreto e Daniel saiu dali. A primeira coisa que ele foi fazer, a Bíblia diz, costumeiramente fazia, foi orar. E os inimigos vieram e pegaram ele orando. Agora, se ele estivesse de acordo em não, de maneira nenhuma, buscar a Deus, fazer aí uma pausa, era 30 dias, 30 dias sem orar, fica tudo bem, eu não me comprometo, politicamente estarei correto, e aquela questão toda. Porém, se ele tivesse feito isso, quem sabe no último dia ele encontrasse ele orando, ele poderia ser lançado na cova dos leões e ter virado hambúrguer de leão, né? Mas como ele honrou a Deus, na hora que ele precisou de Deus, Deus estava presente. Quando honramos a Deus, no momento em que precisamos dele, ele sempre vai estar presente. Ele não vai te abandonar. Agora, esta questão da honra é que as pessoas não fazem absolutamente nada para Deus, e ao contrário, são escândalos para o próprio Deus, e acha que Deus vai honrar eles. Não, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, continua assim do jeito que você está, e Deus vai te honrar. Pura conversa fiada. Deus honra aqueles que honram Ele primeiro. E se Ele honrar bem, se Ele não honrar, está tudo bem também, porque nós não estamos aqui para receber honras, nós estamos aqui para servi-lo. Servi-lo vem em primeiro lugar, não se esqueça disso. Como obter o temor do Senhor? Guardando os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo de número 20 fala sobre os 10 mandamentos. E Jesus então veio e fez um resumo dos 10 mandamentos em 2 mandamentos. Alguns dizem que quando Moisés desceu do monte, ele trazia então 2 pedras de tábuas na mão, uma na mão direita e outra na mão esquerda.
os mandamentos das tábuas de pedras referente a Deus estavam na mão esquerda, mão do coração. E os mandamentos referente ao próximo, que eram 6, estavam aqui na mão direita. E as 2 tábuas era amor a Deus e amor ao próximo. Então, quando eu e você queremos que o temor do Senhor passe a fazer parte da minha vida, da tua vida, eu preciso guardar os mandamentos, guardá-los, observá-los. Os mandamentos, eles são princípios. Começa com a proibição de adorar outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ele está proibindo nem semelhança daquilo que é nos céus, na terra e nem embaixo da terra. Está proibindo porque Deus é espírito e Deus não tem uma semelhança. Deus é espírito, foi o que disse Jesus para a mulher samaritana. Aí você diz, mas a Bíblia fala mão de Deus, pé de Deus, olho de Deus. É que a Bíblia, ela foi escrita numa linguagem para o seu e para o meu entendimento. Lembra o que disse Jesus para Nicodemos? Se eu estou falando de coisas deste mundo, você não entende? Imagine se eu começar a falar das coisas da eternidade. Então, para que você e eu possamos entender a vontade de Deus, o desejo de Deus, o que Ele faz, como faz, o que Ele é, eu preciso de uma linguagem em que eu estou acostumado. Um exemplo: se você chegar à beira do rio e estiver uma formiga morrendo afogada, e você ficar gritando, está lá uma folha passando próximo da formiga e você começa a gritar, sobe nessa folha que você se salva. Sobe nessa folha que você se salva. O que você acha que vai acontecer? A formiga vai subir na folha? Por que ela não vai subir na folha? Porque ela fala formiguês. Ela não fala português. Ela não vai entender o que você está falando. Não consegue entender. Ela vai morrer. Então Deus tem o propósito da salvação. Imagine se Deus viesse para nos falar sobre a salvação com linguagens celestiais. Você, quem fala línguas estranhas aqui, levante a mão assim. Ó, você fala língua estranha e não entende? Você não entende o que você fala. Paulo disse: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas sem entendimento. Só de falar línguas estranhas você já não entende. Imagine se Deus fosse falar do projeto da salvação em linguagem dos céus. Ninguém entenderia. E por que então a Bíblia veio como livro de Deus revelado para nós? Para que eu e você possamos entender. Quando fala ouvido de Deus, nariz de Deus, boca de Deus, coisa de Deus, não é que Deus tem um corpo físico, que nem o seu, que nem o meu. Não, Deus é espírito. E espírito não tem corpo. O teu corpo, ele não consegue viver sem a tua alma e o teu espírito. Mas você, alma e espírito, consegue viver sem corpo. As pessoas que morrem, eles deixam de existir? O que morre neles? O corpo. Eles continuam existindo. Aí você pergunta, mas como, pastor? Eu vou morrer e vou voltar a dizer para você como é que é. Eu não sei. São mistérios de Deus, eu não sei. Até quem passou por uma ressurreição, morreu e depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas ressuscitou, nem eles sabem explicar. Hein?
Olha, eu fui para um lugar, era um lugar lindo, e tudo isso que eles falam, nada mais do que isso. Não há explicação. Então, da mesma forma, é a questão Deus. Não conseguimos explicá-lo. O dia que você conseguir explicar Deus, Ele vai mudar de lugar. Ele desce do trono e você senta no trono. Você superou Ele. Ninguém consegue explicar Deus. Então, o temor do Senhor na minha vida, na tua vida, é guardar estes mandamentos. E esses mandamentos são expressos na palavra dele, na Bíblia Sagrada. E esta Bíblia, a palavra de Deus, é a que elimina de nossas vidas a ignorância espiritual. Por que esse livro é combatido, humilhado, rasgado, o pessoal joga fora, há uma briga tremenda, até em câmeras de vereadores estão dizendo que não pode mais utilizar, e em tantas outras repartições. Porque esse livro elimina a ignorância espiritual daquele que manuseia, lê, estuda. Ele deixa de ser um tapado espiritualmente. E no projeto de Satanás, é manter quem? Manter a pessoa na ignorância, nas trevas. Quanto mais ele puder, mais ele o fará. Aí vem aquelas palavras: a Bíblia foi escrita por homem. Não, jumento, não foi não. Veio um anjo lá do céu e escreveu. Claro que foi escrito por homem. A Bíblia diz que a interpretação bíblica não é pelo homem, mas a Escritura sim. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que o Espírito Santo revelava. A Bíblia é papel, aceita qualquer coisa. Claro que é de papel, está aí. As escritas começaram lá em bronze, argila, e veio evoluindo. As tábuas que estávamos falando de Moisés foram escritas pelo dedo de Deus, eram pedras. Veio pergaminho, veio couro, agora é papel. Esta revelação, o que foi que aconteceu? Foi passando de geração em geração, e conforme as gerações foram evoluindo, descobrindo meios, foram exemplificando a escrita até chegar nisso. Hoje é aí, digital, no seu celular. Deixou de ser Bíblia? Não. Deixou de ser palavra de Deus? Não. O livro, por exemplo, o rolo do profeta Isaías, precisava de um homem carregar na época que foi escrito. Era um negócio imenso, jogava nas costas e levava. Hoje você tem o livro do profeta Isaías, um livro tão pequeno como este, ou então no seu próprio celular. Agora eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ler, estudar, aprender, para que as trevas que queiram me prender sejam removidas. E a melhor coisa é, se eu sou filho de Deus, eu preciso também entender que eu devo saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está aqui. Aqui está o manual de vida e prática para mim e para você. Aqui está expresso a vontade de Deus para a gente viver bem com Deus, bem conosco e bem com o nosso semelhante. Amar a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas não é escolher o próximo que nós vamos amar. Não. Porque a gente gosta muito de uns e menos dos outros. Essa questão de amar o próximo é no seu âmbito geral. Deixa eu correr aqui. Os benefícios para quem teme ao Senhor. Tem benefício, pastor? Claro. Tudo que você faz, pratica na sua vida, sempre será acompanhada com um benefício. Levítico, ou melhor, Deuteronômio capítulo 28,
de se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para obedecê-lo, estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Por que a maioria dos crentes vive correndo atrás de bênção? Porque eles não obedecem a Deus e vivem correndo atrás de bênção. A diferença está, se eu obedecer a Deus, inverte. Eu na frente e a bênção atrás. E a bênção tem que correr bastante. Se eu não obedeço, inverte novamente. A bênção na frente e eu atrás. Aonde tem bênção? Eu estou lá. Tem bênção lá, estou indo lá buscar. E fizemos até um corinho que diz assim: eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar. Mas a Bíblia disse que se eu obedecer o Senhor, essas bênçãos me perseguirão. E continua o versículo: e te alcançarão. E te alcançarão. Aí você conversa com o irmão: como é que você está, irmão? Correndo atrás. Mas fazer o quê? Então continua correndo. Suado, cansado, lambuzado. Estou correndo atrás, estou correndo atrás da minha bênção. E a bênção disse: ei, meu filho, eu queria correr atrás de você. Quando obedecemos a Deus, quando obedecemos a sua palavra, há benefício, há confirmação das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, ela está sempre no terreno da possibilidade. Quando Deus faz uma promessa, Ele utiliza da possibilidade da injeção se fizeres, se ouvires, se disseres, se viveres, se praticares. Você vai encontrar isso comumente na Bíblia. Então virá isso. Se você fizer, então vem isso. Sempre está no terreno das possibilidades. Agora, o temor do Senhor, como eu estava dizendo, é o freio que me impede de descambar para o pecado e viver dentro da vontade de Deus. Então, se eu vivo dentro da vontade de Deus, a bênção me persegue. Então você é perseguido de todo lado, né? Quem é casado é perseguido pela mulher, ou então é perseguido pelo marido, ou então é perseguido lá na empresa onde você está. Satanás te persegue. Quem mais está te perseguindo ultimamente? Um monte de coisa. Agora, lá nesse capítulo 28 é interessante que até o meio vai tudo bem. Benção. Do meio para o final, irmãos: se todavia não obedeceres, maldito será no campo, maldito será na cidade. Está lá. Se não obedece a Deus, se não obedece a sua palavra, obedeceu, as bênçãos perseguem. Não obedeceu, a maldição. E não diz que a maldição te perseguirá, diz: maldito serás, quer dizer, já foi. Caso concluído, meu amigo. Então se eu não obedecer a Deus, as maldições vão vir atrás de mim. Não, você já está. Frito em pouco azeite. Já foi, meu amigo. A maldição já está aí, sobre você. Então, obedecer a palavra de Deus, vem a confirmação das promessas de Deus. Outro benefício: você terá intimidade com o Senhor. Ser íntimo do Senhor. Amós disse: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos para os seus profetas. O que é ser íntimo de Deus? É conhecer coisas que outros não conhecem. Você pode conhecer uma pessoa superficialmente. Conheço fulano, conhece? Como é que ele é? Bom, usa óculos, meia calva inteira, assim, assado, gordo, magro, baixo, alto, anda, corre, vai. Isso é um conhecimento o quê? Do aspecto físico da pessoa. Mas você conhece aquela pessoa no íntimo? Não. Já conversou com ela? Não.
Porque é na conversação que a gente passa a conhecer o que a pessoa é por dentro. Vai conhecer a alma dessa pessoa. E quando a Bíblia disse que o temor do Senhor tem como benefício essa intimidade, se Deus quiser fazer uma coisa em Araçatuba, Ele vai revelar para os íntimos dele. Seja isso de destruição, ou seja isso de benefício. É para quem anda com Ele, lado a lado, nessa intimidade. Outro benefício: proteção do Senhor. Salmo 34. Ou melhor, Salmo 37. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha, irmãos, você pode ter o anjo do Senhor acampando ao seu derredor por você temer a Deus para te livrar. Como você também pode ter o anjo do Senhor acampando ao seu derredor com uma espada grande para dar uma espadada em você, se não tiver o temor do Senhor. O mesmo anjo que traz a bênção, irmão, no meio do caminho ele pode. Imagina um anjo estressado com você. Já falei para esse camarada, para ele andar nos caminhos retos do Senhor, e esse camarada não toma juízo, hoje eu pego ele. E ele vem armado. Ô pastor, irmão, vem para o Evangelho, vem conhecer Deus, viver na intimidade com Ele, entender quem Ele é, como Ele trabalha, como funciona a vontade dEle. Ah, mas eu posso viver de qualquer maneira e tudo isso vai me acontecer de bem. Esquece, meu irmão. Você pode querer viver de qualquer maneira, e pode até viver, porque você é livre para fazer o que você bem entender. Só que depois abrace as consequências. Outro benefício: suprimento geral. No Salmo 33, versículo 18, fala o quanto Deus supre para as suas necessidades. Mas quem teme a Deus tem temor de Deus. Em Provérbios 10, 27, fala que, como benefício para os que temem ao Senhor, é uma vida prolongada. Quantos anos você quer viver? Quantos anos? Ai, pastor, mas com tanta artrose, com tanta artrite, desse para abreviar. Todos nós queremos viver, irmão. Todos. Até quem morreu hoje queria viver. Ninguém quer morrer. Ninguém. Diz que tinha um obreiro que dirigia uma congregação e ele tinha um Fusca. Começava a chover e para chegar na congregação formava aquela lama, aquele barro. E ele vai para o culto para abrir a congregação e no meio do caminho, lá a chuva começa a cair. Atola o Fusca. E ele começa a maldizer, porque tem dirigente de congregação que também maldize. Eles não estão hoje, eles vêm no outro culto, parece que é um culto aí que tem no dia 20 ou 30 de fevereiro. Começou a amaldiçoar isso, aquilo, essa vida, essa coisa, por que eu não morro? A morte poderia vir aqui agora e me levar. Aí chegou a morte e disse: me chamou. Quem é você? Eu sou a morte. Ele disse: não, eu chamei, estou precisando de uma ajuda para tirar o Fusca aqui de dentro da lama. Irmãos, ninguém quer morrer. Lá em Tabatinga, no Amazonas, nós fomos visitar uma irmã do ciclo de oração no hospital. Ela estava com 70 e vai pedrada. Aí chegamos lá e na hora da oração, a esposa do pastor, a irmã Lucila, disse: essa irmã agora é orar para Deus preparar e levar. Ela ainda fez assim: Queria não. Ninguém quer, irmão. Nem o Antônio ali quer. O temor do Senhor
prolonga, né? Dá prolongamento na vida. Você vai viver, enjoar de viver e vai marcar o dia de morrer. Eu vou morrer tal dia. Eu já falei para Francisca, eu vou morrer no dia 27 de outubro do ano de 2054. Até lá ela não tem chão. Amparo e fonte de vida. Porque uma coisa é viver e outra coisa é viver com qualidade. Viver com qualidade de vida. Viver feliz. Adianta viver 90 anos e ser ranzinzo, casca grossa. Aquele sujeito que ninguém aguenta ele lá na casa. Parece que ele foi batizado no limão e depois ungido com vinagre. Uma coisa ruim. Ele não aguenta nem ele. Ele é amargo. Você olha para a cara dele, ele tem cara de fel. Doente do fígado. Reclama. Murmura de tudo. Se é você, ele te achou você hoje aqui. Murmura de tudo. Ranzinza. Mão de macaco sapecado. Tacanho. Pensa. Ninguém quer uma vida dessa. Viver como? Viver feliz com Deus, alegre, né? Contente. Não estou dizendo para você que vai ser todos os dias contente, não. Um dia sim e 8 não. Mas você vai ter felicidade, cantar. Quanto tempo você não canta lá na sua casa? Mas não estou falando cantar as músicas do Chitãozinho Chororó, não. Os hinos da palavra da harpa cristã. Quanto tempo? Cantar, ser feliz, levantar de manhã, dar aquela olhada no espelho e dizer: espelho, espelho meu. Isso é viver bem com Deus, viver bem consigo, viver bem com o seu semelhante. Uma das coisas que a maioria das pessoas precisa aprender é que uma decepção não pode ser carregada por toda a vida. Tem pessoas que não deu certo em alguma coisa, teve um problema na área sentimental, amorosa, e ele carrega aquilo por toda a vida. Ou então ele perdeu um emprego, ele carrega aquilo por toda a vida. Ele vai se montuando. Aí o dia que ele está feliz, que ele levanta feliz, quando ele abre o sorriso, a voz fala: mas você perdeu o emprego. Na outra semana, que é o dia da felicidade, você levantou, vai dar aquele sorriso, aquele glória, aquela voz diz: mas você perdeu o casamento. São desgraça amontoada sobre desgraça. Mas quando você teme a Deus, você vai começar a ter qualidade de vida. Não é viver somente por viver, vai ter qualidade de vida. Qualidade de vida. É fácil de você ver, a pessoa chegou na idade alta, e se criança não gosta dela, é porque ela não teve uma boa vivência no percurso. Criança percebe de longe. Tempos atrás tinha um avô reclamando: pastor, meus netos não brincam comigo, não correm comigo. Eu disse para ele: como é que o senhor era quando o senhor estava criando seus filhos? Não, os meus filhos. Então, meu filho, semeou, colheu. Então a vida, irmãos, é para ser vivida. Tem problema? Tem. Quem diz que não tem? O único lugar que não tem problema é no Roseli. Mas nos outros lugares, tudo tem. Tem problema, tem dificuldade, tem boleto para pagar. Boleto do cartão, boleto da prestação, boleto não sei. É tanto boleto. É isso. Mas você vai temer a Deus. E você vai ser feliz naquilo que você propor. Viva com felicidade. Outro benefício para concluir: riquezas.
Toda vez que a gente fala em riqueza, alguém já pensa logo em dinheiro. Quantas pessoas têm dinheiro, como você, e não é feliz? Dinheiro, como disse alguém, não traz felicidade. Dá o seu para mim. Dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro e não é feliz. Quantos ricão não se jogou de um viaduto? Ou tomou um monte de remédio? Tinha dinheiro para comprar o mundo. Temor do Senhor fará de você uma pessoa próspera, porque riqueza não é ter dinheiro. Riqueza é saber utilizar o dinheiro para o seu bem-estar. Para o seu bem-estar. Não é ser escravo do dinheiro, é colocar o dinheiro como seu escravo. Saber usar esse dinheiro que Deus coloca nas tuas mãos, que Deus coloca para você. E se você não souber utilizar esse dinheiro que chega na sua mão, você não pode reclamar de Deus. Eu já disse aos irmãos que a matemática é uma ciência exata. Nunca 5 mais 5 vai dar 12. Sempre vai dar 10. Se você ganha R$1.000 e gasta 1.200, você vai estar devendo 200 para o próximo mês. E se no próximo mês você gastou 200 a mais, aí já é 400. E no próximo mês já é 600. E depois 800. E depois 1.000. E essa vira uma bola de neve. Aí você diz: eu não consigo sair das dívidas, pastor. Como é que eu faço? Gasta menos. Se você gastou 1.200, você vai pagar 1.200. O salário do mês seguinte seu não pode ser o 1.000, vai ser 800. Quanto mais eu gasto para o ponto futuro, menos eu tenho dinheiro para o ponto presente. Se eu gasto 1.500 e ganho 1.000, eu não posso gastar no mês seguinte 1.500, eu vou gastar só 500. Aí então você que está acostumado só a comer aqueles bife de picanha, aquela questão toda, baixa para ovo. E de ovo você baixa para alface, e aí vai só descendo, para você equiparar o seu salário. Se você ganha R$1.000, você só pode gastar 800 e ainda fazer economia para gastar 700. Ah, mas ninguém consegue viver com 700. Pois bem, irmão, você consegue viver com dívida? Essa é a vida. Bem-vinda à vida. Agora, se eu tenho temor ao Senhor, o que eu faço? O meu dinheirinho é empregado com sabedoria. Tem pessoas que ganham o mesmo salário da outra, e uma prospera e a outra não. É simples assim. Porque uma tem o temor do Senhor e sabe que dinheiro não aceita desaforo, como dizia meu pai. Ele não aceita. E Deus nos ajuda a termos temor ao Senhor.